muito cortês com a imprensa, que é o Cuca, né? Que falou no vestiário. Bom, a gente até vai colocar aí um trecho do que foi dito no vestiário depois da vitória. Veja aí. Eu vi esse jogo quebrado, e eu só duas palavras que eu quero falar. Muito obrigado por essa parada. Obrigado. Parabéns. Agradecer a Deus. Daqui para frente as coisas vão ficar muito melhor, mais leve para nós. Amém. Isso quer pegar confiança também, agora nós vamos embalar. Deus quiser. Bom, então tá aí. Falou que isso é pegar confiança, embalar. Agora daqui para frente tudo vai melhorar para vocês. Por exemplo, o trabalho do Abel é mais vitorioso do que do Jorge Jesus, né? Sim. Se você fizer uma pesquisa com o povo brasileiro, existe essa indefinição. Quem vai assumir a seleção depois da Copa do Mundo? Se você fizer uma pesquisa entre Abel, que é mais vitorioso, e Jorge Jesus vai ganhar de goleada. Mas Porque, tirando o torcedor do Palmeiras, hoje o Abel é uma figura antipática, arrogante. Mas eu não sei se é só simpatia. É questão de forma de jogo. O Cuca não tem isso, né? Não. O Cuca ele demorou a responder aquela provocação do Abel. Sim. E aí agora ele lida bem com a imprensa e parece estar tentando alinhar com os jogadores também. Cara, quanto a isso, eu nunca tive nada a reclamar do Cuca. Trabalhei com o Cuca, ele no Cruzeiro, trabalhei com ele no Atlético, nas diferentes passagens dele aqui no Atlético. E é um cara totalmente ponderado, que chega e conversa também, te responde em nível. Tem as irritações dele, mas são irritações aceitáveis dentro de uma coletiva, dentro de um jogo mais difícil, mais complexo, de uma situação que o clube está passando. Então, isso a gente tem que valorizar e a gente tem que falar aqui também. A gente está há quase um mês, possivelmente um mês, todo dia dando martelada no Cuca. E o Cuca, em momento nenhum, em coletiva nenhuma, se alterou com nenhum colega. Aí a gente pega um líder do Campeonato Brasileiro, o Abel Ferreira, líder da competição, sobrando dentro do campeonato, acaba de vencer uma partida fora de casa e dá uma patada dessa. Então eu acho que está faltando um pouco aí de simpatia e também, principalmente, educação pro senhor Abel. Ô Valu, a gente viu ali o Cuca reunindo com os jogadores e tendo uma palavra, meio que agradecendo o empenho dos jogadores e tal, de forma cortês, educada e tal. Mas numa sequência de péssimos resultados do Atlético também, ele foi cobrado em várias coletivas e ele manteve a parcimônia, a calma, a tranquilidade, respondeu com muito cuidado, falou, não, vocês podem me cobrar, vou mexer o doce e tal, quando a coisa apertou mesmo, né? Foi na derrota contra o Palmeiras, me parece. Foi depois da derrota contra o Palmeiras que ele falou isso, né? Então, e aí agora ele vai lá, agradece, sempre muito comedido, muito cuidadoso. A gente vê o Pessolano, por exemplo, no Cruzeiro também, que daqui a pouco nós vamos entrar na questão do Pessolano, que também é ácido demais ali na margem do gramado, mas é um cara que não é desrespeitoso com a imprensa, mas especificamente do Cuca, da forma que ele conduz as coisas, agora tentando abraçar o grupo depois de uma vitória importante no final de semana. Eu gostaria da sua opinião. Eu já até vi também, em uma oportunidade, eu achei que houve o contrário. Um repórter, certa vez, fez uma pergunta muito mal educada que passou do ponto para o Moza, que está hoje no Guarani, quando ele estava ainda na Chapecoense. E o Moza tinha todos os elementos para sair para o campo da falta de educação, mas ele se manteve. O Cuca se mantém assim e a vitória para o Atlético foi muito importante na última partida. Eu só quero destacar o seguinte, eu não acho que o Atlético jogou de uma forma muito boa toda essa sequência ruim de resultados. Eu acho que o Atlético produziu sim no primeiro tempo para vencer o Palmeiras e jogou também no melhor planejamento tático para vencer a última partida. Agora, é claro que a confiança, as bolas que, por exemplo, não entraram contra o Palmeiras, o Atlético foi efetivo em 2 oportunidades e a gente sabe. Os técnicos falam, né, conosco. A gente sabe no sentido de acompanhar e cobrir, porque, como disse o Abel, nós não somos técnicos. Eles sempre preferem trabalhar o ambiente em cima de cada vitória do que, obviamente, o ambiente de derrota. Nessa sequência aí, o Cristiano Nunes também, por hora, criticado, né? Pô, o time tá caindo no segundo tempo, será? Preparação física e tal. O que eu acho curioso é que ano passado sobrou e esse ano já começam, os questionamentos também foram para esse lado e ele também falou no vestiário, veja aí. Conhece o clube como ninguém.
por mais que esse grupo, professor, tenha muita qualidade, que tem muita qualidade, o senhor foi o grande comandante de talvez do maior ano da história desse clube. Nunca esse clube conquistou tanto, se não pelo seu comando, Cuca. Nós queremos dizer uma coisa, professor. O senhor é bom pra caralho. Nós acreditamos demais no seu trabalho. Nós acreditamos demais na sua estratégia. Nós acreditamos naquilo que o senhor faz no dia a dia. Porque a gente sabe, a gente levando isso pra dentro do campo, a gente consegue chegar nos nossos objetivos. Ô Elton, claramente a turma tentando, pelo menos a turma, né? Rodrigo Caetano, ontem o Vitor também falou conosco. E agora o Cristiano tentando dar uma abraçada e dar uma levantada na bola do Cuca. Mas isso é muito importante valorizar o trabalho que é feito. Eu trouxe aqui há um tempo atrás, falando a respeito que eu procurei com várias pessoas dentro do clube, saber como que era o treinamento, e o treinamento estava sendo feito. O trabalho é muito bem feito do Cuca, isso jogador nenhum pode reclamar. Você pode reclamar de temperamento, de convívio, essas coisas, ok, isso faz parte de qualquer empresa. Agora, a forma que o trabalho vem sendo feito, isso todos que eu conversei dentro do Atlético falavam muito bem do trabalho. E a gente sabia que em um momento ou outro, essa chave ia virar, as vitórias iam acontecer, a confiança ia voltar e o time ia voltar a vencer por causa da qualidade que o time tem. E o Cristiano falou, é exatamente isso. O grupo é o mesmo, o treinador é o mesmo, a força é a mesma daquele time que conquistou os títulos que o Atlético conquistou na temporada passada. Então é possível sim o Atlético mostrar um futebol muito melhor, não só do que esse que foi mostrado agora contra o Fluminense, mas de toda a temporada, que a temporada realmente o Atlético ficou devendo e pode conseguir daqui pra frente. Nós temos que também, o Urso falou sobre isso, nosso querido HG, falou que era um momento de vitória sobre o vice-líder do Campeonato Brasileiro, que é muito significativo, e não é qualquer um que ganha do Fluminense, né, que tá brigando pelo título, queira ou não, né, mas claro que tem o contexto da vitória, me lembrou um pouco propaganda política, porque, por exemplo, quando perde pro Goiás em casa, é o mesmo treinador, é o mesmo preparador físico, é os mesmos jogadores. Sim. Né? Quando empata com o Bragantino em casa, sabe? Então, assim, quando perde pro Palmeiras em casa, aí é um adversário mais poderoso. Mas, assim, tudo isso não estava no jogo passado, no retrasado, no anterior. É isso que eu ia te perguntar, inclusive, Ale, que eu sou muito cético em relação a essa situação do vestiário. Eu também sou, tá tanto que ontem eu falei, isso só vaza quando ganha. Certa vez eu falei uma vez sobre o Paulo Pesolano, e eu até brinquei e falei que, poxa, eu não sei se gritaria em vestiário pré-jogo surte efeito dentro de campo. E eu queria até só, antes de passar, eu queria perguntar pro Ale isso. Até porque é uma coisa que eu não sei. Cara, essa questão da gritaria faz diferença mesmo pro jogador ali antes? Porque eu entendi duas palavras que o Cristiano falou. Não, é que eu falo sempre de falar com o coração, porque você imagina, o jogo foi contra o Fluminense. Você imagina, inclusive já teve vídeos aí do Fernando Diniz na pré-eleição também, a gente já viu isso, Nossa, Felipe Melo e tal. Você acha que o vestiário do Fluminense, o adversário do Galo, para ficar nesse jogo aí, você acha que o vestiário dele tava como? Também estava agitado, mesmo. Nós vamos conseguir, Isso. nós vamos mostrar, nós vamos buscar o Palmeiras, nós vamos ganhar do Galo, que nós somos pá, não sei o quê, nós chegamos até aqui, o Diniz fala muito de competição durante a vida, né? Que eles passaram na peneira, aí conseguiram jogar no time profissional, ser titular do Fluminense. Então, assim, isso tem dos dois lados. Sim. Eu acho que quando você fala com o coração, e o jogador percebe, é muito inteligente para isso, para outras coisas nem tanto, mas para isso ele é muito inteligente. Quando você fala com o coração, isso serve pra gente também, né? Quando você fala com o coração, eu acho que toca e dá um gás a mais. Só isso vai ganhar o jogo? Não vai ganhar. Mas é um componente que ajuda, né? Que eu acho que acaba somando com outras situações para que você consiga o seu objetivo. Olha, o que eu queria que o torcedor entendesse, que todos nós entendêssemos, é que quando eu falo que o Atlético poderia virar a chavinha com uma boa vitória para cima do Fluminense, é porque o Atlético tem material humano. Quando a gente pensa o seguinte, um time que está lá na zona de rebaixamento, ele ganha um jogo, a gente vê assim, foi o último respiro. Esse time do Atlético tem potencial para conseguir vitórias e não somente isso. E a entrega do time foi diferente, então a gente tem que notar que algo lá dentro está acontecendo pro o time evoluir. É essa questão que eu quero trabalhar com vocês e que o torcedor entenda. Mas você acha que a entrega foi diferente do primeiro tempo contra o Palmeiras? Foi igual. Foi igual. Contra o Palmeiras, o Atlético poderia ter saído com um resultado melhor no primeiro tempo. A gente falou isso aqui. Eu não concordo com a questão da entrega, não.
Contra o Eu acho que Palmeiras? contra o Fluminense o Você acha que comportamento contra o Palmeiras mudou. não existiu entrega? Não, eu não concordo de colocar, tipo, tão sublinhada assim a questão da entrega. Eu acho que a organização Então, não. do plano de jogo Mas eu acho, beneficiava a entrega. Valor, eu acho que uma coisa está aliada com a outra. Entendi. Principalmente quando um time vem de 6 resultados Porque de ruins. verdade eu não vejo, assim, de uma forma geral, tá? Tá. É o time roubando, não correndo. Não, ok. Vamos pensar o seguinte. o que pode- Só pode para falar, eu pode completar. Que quando a gente pega os 6 jogos anterior ao jogo do Palmeiras, o que a gente reclamava? Não tinha ideia, não tinha entrega, não tinha Organização. nada, não tinha organização, não tinha nada. Aí o jogo do Palmeiras, você vê entrega e vê organização. Vindo do Valor agora, ele falou, existiu organização, então existiu algo. Quando o time não consegue fazer o resultado naquele primeiro tempo, um tilt na cabeça já rodou naquele time do Atlético. E aí ele toma o gol logo nos primeiros minutos do segundo tempo. Isso pesa num time que está sem confiança e que está vendo que tudo está dando errado. Mesmo o time de sendo experiente, toda a história disso- que o Atlético tem. Diante disso, Elton, o que me faz, ou o que me leva a crer que o que me fez a mudança foi uma cobrança um pouco mais forte da diretoria dos mecenas na quarta-feira anterior à partida contra o Palmeiras, é o fato de que não teve nada de diferente antes disso. O Atlético, até o jogo contra o Avaí, era pra mim um time pobre de ideias, desorganizado, sem qualidade alguma e com jogadores de muita qualidade. Eu não via um Atlético jogar um futebol minimamente organizado. Depois desse jogo contra o Avaí, o Atlético tem 1 semana e meia de preparação para o jogo contra o Palmeiras. Naquela semana tem uma reunião de cobrança da diretoria. Os atletas te falaram antes disso, ou as pessoas ligadas a eles, te falaram antes disso que os treinos eram bons. Sim. Então, cara, os treinos continuaram os mesmos. Os atletas são os mesmos. As preleções As preleções as mesmas. O que me leva a crer que o fato novo que teve ali foi uma cobrança um pouco mais forte da diretoria em Tem cima um dos fator atletas. também que é importante, cara. Que é claro que você não pode individualizar, mas o Hulk, ele vinha de uma sobrecarga assim de partidas assim, que é um absurdo. Quando ele fica no departamento médico, ele aproveita para se recuperar como um todo. O corpo dele é uma máquina, né? Eu sempre digo aqui, a Graciane Barbosa e o Hulk, a gente tem uma musculatura que é diferenciada. A sua, principalmente. Muito obrigado. E aí, quando ele volta, e não é à toa, não é uma coincidência, que o time volta a jogar mais. Contra o Palmeiras, ele foi ele acabou com o primeiro tempo. E o time jogou bem. Esse jogo, ele foi o melhor do jogo. Então, assim, o teu melhor jogador jogar muita bola, também eu acho que tem uma influência, né? Sim. Ó, eu vou dizer o que eu penso. Ontem o Vitor, na Sim, na São nossa Vitor. resenha lá, o ex-goleiro Vitor, hoje gerente de futebol Vai lançar a do Atlético, cachaça, viu? falando sobre a questão das injustiças. Eu conversando com ele, particularmente, sobre a questão da injustiça na análise, né? Porque, por vezes, a gente comete algumas injustiças aqui, talvez por desconhecimento, por não ter tanta proximidade ao fato, a gente não acompanha treino, a gente analisa em cima dos jogos, a gente analisa uma declaração, a gente analisa um lance, uma alteração do técnico. Então, às vezes podemos ser injustos. Agora, só não me convence, mas não me convence mesmo, a história de que, é que a bola não entrou na casinha. Ô, gente, isso não pode resumir. A bola não entrou na casinha, não, é que a bola não está entrando. Aí é fácil demais para resolver o problema. Isso não pode ser usado para mim em nenhuma resposta. Seja de um gerente de futebol, diretor de futebol, treinador ou jogador. Não. É que a bola não está entrando na casinha. Ora, 90 e tantos dias sem ganhar um jogo em casa vai dizer que a bola não entrou na casinha? Eu notei uma mudança de comportamento contra o Fluminense. Agora, se você que está em casa me perguntar por que você acha que aconteceu, aí que está o problema. Eu não vou saber o que aconteceu para uma mudança de comportamento. O Atlético contra o Fluminense jogou de uma forma diferente. Atacou menos, foi menos afoito, marcou mais e venceu o jogo de um ótimo time. Talvez pode ter sido em alterações de peças, talvez pode ter sido na formatação do técnico Cuca. Agora, resumir dizendo que a bola não entrou na casinha e que isso explica, me ajuda aí, né? Você já comprou